começar a gravar aqui também. Hoje nós vamos entrar numa matéria nova. Nós vamos falar sobre a ação de habeas corpus. Então nós vamos estudar aqui várias modalidades de habeas corpus. Bom dia, estou melhor sim, obrigado. Então vamos lá, nós vamos tratar de habeas corpus. Ele está inserido no Código de Processo Penal na matéria de recursos, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal. Depois nós vamos ver se trata-se de um recurso ou não. Ele está inserido na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Tá? Esta é a previsão atual do habeas corpus que nós vamos estudar. Mas antes de adentrar nesses artigos cuja vigência encontra nos dias de hoje, vamos falar um pouco da parte histórica do habeas corpus. O próprio habeas corpus, a doutrina, nós não vamos fazer uma análise tão profunda da parte histórica. Ele remonta da Inglaterra, de 1215, e de origem inglesa, mas nós vamos verificar aqui no Brasil a origem do habeas corpus, que apesar da Constituição Imperial de 1824 não ter feito a previsão expressa do habeas corpus, mas ela já proibia as prisões arbitrárias. O habeas corpus ele só veio com o Código de Processo Criminal, em 1832, que constou-se, então, lá naquele Código de Processo Criminal, de 1832, o habeas corpus como sendo um instrumento para assegurar um direito violado ou em vias de violação por abuso ou ilegalidade de poder, certo? Aí, a partir da Constituição Republicana de 1891, a partir daí, foi expresso no artigo 72, parágrafo 22 da Constituição Imperial de 1891, a partir daí, o habeas corpus passou a constar em todas as constituições federais, chegando até a Constituição Federal de 1988. Só que na Constituição Republicana de 1891, ele tratava-se essa proteção de direito, mas ele não era exclusivo para garantir o direito de locomoção, ou seja, a liberdade de ir e vir. Ele também contemplava outros direitos que você poderia utilizar o habeas corpus. Foi somente com a Constituição de 1934, onde foi criado o mandado de segurança. Então, criou-se o mandado de segurança, aí, por consequência, por via de regra, delimitou as hipóteses de cabimento de habeas corpus. Então, a partir da Constituição de 34, que criou o mandado de segurança, ficou clara, então, que o habeas corpus é um instrumento pelo qual ele protege o direito de ir e vir, o direito de locomoção, que foi violado ou que esteja em vias de violação, caracterizando um constrangimento ilegal, tendo em vista que o ato que cerceou ou está em vias de cercear o direito de liberdade foi cometido com abuso de poder ou ilegalidade. Certo? Então, esta é a parte histórica aí do habeas corpus. Tá? Então, se a gente for classificar a definição de habeas corpus, significa o quê? Toma o corpo, ou tomar o corpo. Hoje já não se usa mais essa definição de habeas corpus. Por quê? Quando o sujeito cometia uma ilegalidade ou um crime, ele era preso e levado até a presença do rei. E o rei ia verificar se aquela detenção, se aquela prisão
era legítima ou não era legítima. Tanto que hoje, até nos habeas corpus de primeiro grau, existe essa possibilidade da autoridade que efetuou a prisão, o juiz determinar que se apresente o preso, né, que seja levado o preso à sua presença. O juiz pode determinar isso em habeas corpus proposto perante o juiz de primeiro grau. Tá certo? Então hoje, essa expressão tome o corpo de habeas corpus já não tem mais sentido, né? Então hoje nós temos a conceituação de habeas corpus como sendo ordem de libertação, né? Ordem de libertação, ordem para cessar o constrangimento ilegal que afeta o direito de locomoção. Então essa é a definição de habeas corpus que nós podemos tratar nos dias de hoje. Tudo bem? Então falamos um pouquinho da origem, do conceito de habeas corpus, né? Cujas hipóteses de cabimento, que não é taxativo esse rol, mas as hipóteses de cabimento estão lá no artigo 648 do Código de Processo Penal. Repito, esse rol não é taxativo, é um rol exemplificativo, tá? E a garantia constitucional do habeas corpus está lá no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, certo? Então, falando de natureza jurídica, qual é a natureza jurídica do habeas corpus? Será que ele é um recurso ou será que é uma ação? Às vezes, de forma equivocada, nós falamos que vou entrar com recurso de habeas corpus, mas não está correto, porque ele não se resume somente num recurso, não se trata de um recurso. Nós podemos falar que é uma ação penal de natureza constitucional, né? Ou uma ação autônoma de impugnação constitucional que está prevista na Constituição, como o mandado de segurança, como a revisão criminal, como o habeas corpus, né? São ações autônomas de impugnação, ou seja, instaura-se uma nova relação jurídica quando você interpõe um habeas corpus, né? Instaura-se, não é dentro do mesmo processo, ele extrapola aquela relação jurídica e forma uma nova relação jurídica. Se o juiz é autoridade coatora, vai entrar o tribunal na relação jurídica, passando ele, então, o juiz ser autoridade coatora. Então, não se trata de um recurso, tanto que você pode entrar com o habeas corpus até mesmo depois do trânsito em julgado, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, por exemplo, né? Você pode propor um habeas corpus, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, né, que haja um constrangimento ilegal que afeta, direta ou indiretamente, a liberdade de locomoção. Certo? Então, habeas corpus é liberdade de locomoção, praticado por abuso de poder ou ilegalidade. Para você garantir um direito que não afeta o direito de locomoção, o direito de ir e vir, e não tenha outro recurso ordinariamente previsto, aí você vai utilizar o mandado de segurança. Mas se cabe mandado de segurança, não cabe habeas corpus. Ele tem direito, então, de responder o processo em liberdade porque estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Mas ele não tem um direito? Esse direito não é líquido e certo? Eu não posso interpor um mandado de segurança? Não, porque a própria lei do mandado de segurança exclui. Conceder-se-á mandado de segurança para garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tá? Então, tá vendo? A própria definição, o artigo 1º da Lei 12.016 de 2009 e o artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, ele já define o que é o mandado de segurança e já exclui
Se couber habeas corpus, jamais caberá mandado de segurança. Por quê? Para você proteger a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, praticado por uma decisão absolutamente arbitrária, abusiva ou ilegal, né? Somente o habeas corpus, para você conseguir cessar esse constrangimento ilegal que afeta o direito de ir e vir, afeta o direito de locomoção, certo? Agora, imagine, o sujeito transitou em julgado a decisão, ele foi condenado, o juiz mandou prender. É lógico que não caberá habeas corpus essa prisão, porque a prisão é legítima. A prisão, ela não é ilegal, ela não é arbitrária, ela não é abusiva, ela é absolutamente legítima. Então o sujeito está sofrendo a privação do direito de locomoção, mas de forma legítima, porque o Estado está executando uma sentença penal condenatória. Então é absolutamente legítimo que o sujeito vá para a cadeia. Agora, a partir do momento que ele foi condenado no regime semiaberto, inicia-se o cumprimento da pena num regime fechado, aí nós temos uma ofensa à liberdade de locomoção, porque no regime semiaberto ele tem mais liberdade, ele pode sair nas saídas temporárias, ele pode trabalhar fora do presídio, estudar. Agora, no regime fechado, não. Ele não pode sair do presídio, exceto as hipóteses de autorização, que é em caso de tratamento de saúde, falecimento de parentes, e também para trabalhar em obra pública mediante escolta, certo? Então, vocês verificam que se eles foi condenado no regime semiaberto e encontra-se cumprindo pena no regime fechado, nós temos aí um constrangimento ilegal que está reduzindo a liberdade de locomoção do preso. Então, ainda que o título seja legítimo, a forma com que ele está cumprindo a pena não tem legitimidade. Por isso, então, cabível também um habeas corpus, porque ele está sendo cerceado parte do seu direito de locomoção, porque ele encontra no regime fechado e a sentença condenatória que transitou em julgado foi no regime semiaberto. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos falar agora de algumas modalidades de habeas corpus. Tem muitas coisas para falar, mas vamos falar de modalidades de habeas corpus. Então, o habeas corpus pode ser repressivo ou liberatório. O que seria o repressivo ou liberatório? Nesse caso, o constrangimento ilegal que afeta o direito de locomoção, ele já ocorreu. Então, o sujeito determinou a prisão preventiva sem fundamentar. Nós estamos diante de uma decisão nula. Se a decisão é nula, consequentemente, a prisão é ilegal. E o sujeito está preso. Então, há um constrangimento ilegal, porque o juiz não fundamentou a decisão é nula e determinou a prisão. Então, se ele já está preso, você vai entrar com habeas corpus liberatório ou repressivo, para cessar o constrangimento ilegal, ou seja, para que o sujeito seja colocado imediatamente em liberdade. Tá certo? Agora, mandando, né, o juiz ou o tribunal que verificar que a decisão é ilegal, ele deverá mandar expedir o que? O alvará de soltura. Então, nesse tipo de habeas corpus, que é o habeas corpus repressivo ou liberatório, o que você vai pedir é a expedição de um alvará de soltura, que seja concedida a ordem de habeas corpus, determinando que se expeça o alvará de soltura para que o sujeito possa ser colocado imediatamente em liberdade. Tá? Outra modalidade de habeas corpus é o habeas corpus preventivo. Então, aqui
a ilegalidade, ou o abuso de poder ainda não ocorreu, mas está em vias de ocorrer, está na iminência de ocorrer uma decisão que pode afetar o direito de locomoção de alguém. Tá certo? Então, por exemplo, tem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, entende que, antes dessa mudança do Supremo Tribunal Federal da prisão de segundo grau, entendia que a decisão do júri de primeira instância equivaleria à decisão de segundo grau, porque a decisão do júri é soberana e só poderia ser modificada em situações absolutamente excepcionais. Então, a primeira turma, com o voto condutor Barroso, já entendia nesse sentido. Mas aí depois veio o entendimento que não cabe prisão automática derivada de condenação de segundo grau, em homenagem ao artigo 283 do Código de Processo Penal e artigo 5º da Constituição Federal, que trata do princípio da inocência. Ou seja, só pode prender após esgotar todos os recursos, exceto se não surgirem os requisitos da prisão preventiva. Aí, até o trânsito julgado, o sujeito pode ser preso a qualquer momento, se surgirem os motivos que autorizam a prisão preventiva. Aí o sujeito pode ser preso a qualquer momento. Mas derivado de uma condenação de segundo grau ou de terceiro grau, ele não pode ser preso automaticamente. Ou seja, uma decisão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal ou uma decisão do STJ, de um recurso especial, não determina a prisão, somente quando esgotar todos os recursos, exceto se surgirem os motivos autorizadores da prisão preventiva. Então, nesse caso, se você desconfia, por exemplo, um júri, eu desconfio que a juíza tem por costume, a gente acompanha as decisões, que mesmo o sujeito estando em liberdade, se for condenado pelo júri, manda prender. Ora, se ele está em liberdade e durante o júri ou antes do júri não surgiu nenhum elemento que autoriza a prisão preventiva, por que ele, na decisão do júri, ela tem que mandar prender? Essa prisão seria arbitrária. Então, você, com essa argumentação, você pode ir até o tribunal e buscar um habeas corpus preventivo, para que o sujeito não seja preso caso venha a ser condenado pelo tribunal do júri. Então, aí você vai pedir que seja concedida a ordem de habeas corpus, como consequência, a expedição de um salvo-conduto. O que é o salvo-conduto? É que, por aquele motivo, né, você não poderia ser preso preventivamente. Certo? Então, esse é o habeas corpus preventivo. Tá? Então, o que você pede? O pedido que seja concedida a ordem de habeas corpus, expedindo-se o competente salvo-conduto. Certo? Agora, presta atenção. Se já foi determinada a prisão, mas ela ainda não foi cumprida e você entende que aquela ordem é absolutamente ilegal ou abusiva, mas não foi cumprida ainda, foi dada a decisão, mas não encontrou ainda o réu para cumprir, e você entende que ela é ilegal e entra com habeas corpus. Há quem entenda que seria um habeas corpus preventivo e você iria determinar no pedido a expedição de um contramandado de prisão. Porque a prisão já foi determinada, mas não foi cumprida. Então, qual o seu pedido? A expedição de um contramandado de prisão. E tem gente que entende que nesse caso seria um habeas corpus repressivo. Tem doutrina que entende que é repressivo. Por quê? A ordem já foi dada. Então, a ilegalidade já foi, ou abuso de poder já foi dada com a emissão da ordem. Então, você entraria com habeas corpus repressivo. A maioria entende que não, que se não foi decretado, mas ainda não foi cumprida, você vai entrar com habeas corpus preventivo e, ao invés de solicitar que seja expedido um salvo-conduto,
você vai solicitar que se expeça um contramandado de prisão, certo? Um contramandado de prisão, seja ela preventiva, seja ela temporária. Tudo bem até aí? Então já falamos duas modalidades de habeas corpus, né? Vamos falar então uma terceira modalidade de habeas corpus. Existe também habeas corpus visando o trancamento do inquérito policial. E essa semana a quinta turma do STJ pronunciou essa questão de trancamento, que eu vou falar daqui a pouco, só que na ação penal, a decisão foi de ontem do STJ. Daqui a pouco eu falo para vocês. Então vamos imaginar o seguinte: o sujeito cometeu um homicídio em 1950, o delegado começou a investigar, intima a pessoa para ser interrogada. Houve-se as testemunhas que tiveram contato com a prova que foi ele que praticou o homicídio, mas o Estado, no prazo que a lei determina, os 20 anos, o Estado não conseguiu nada contra ele. Só depois desses 20 anos é que apareceram testemunhas que revelaram que foi ele o autor do homicídio, né? E ele é intimado a prestar o interrogatório, certo? Ora, a pergunta é: tem justa causa para que aquela pessoa responda aquele inquérito num homicídio que ocorreu em 1950? Não, não é um constrangimento ilegal ele ter que submeter a identificação, a ser interrogado no inquérito policial, já que é notória a ocorrência da prescrição. É um crime de repercussão, todo mundo sabe da época que foi, o delegado tem essa informação e mesmo assim ele instaura inquérito policial. Então, nesse caso, poderia-se interpor um habeas corpus visando o quê? O trancamento do inquérito policial. Tá? Porque o delegado, ele instaurou, ele não pode arquivar o inquérito. Artigo 17º, não é? Do Código de Processo Penal. O delegado não pode mandar arquivar autos do inquérito policial. Então, nesse caso, não há justa causa para que a pessoa responda um inquérito policial por um homicídio que ocorreu em 1950. Mas vocês vão falar, mas ele está em liberdade, qual o risco que ele corre? Olha, mas o delegado não poderia representar um pedido de prisão preventiva contra ele, ou um pedido de prisão temporária, se for o caso? Então, de forma direta ou indiretamente, ele está correndo o quê? Determinado risco eminente ou iminente em relação à liberdade de locomoção, que pode vir a ser cerceada. Então, para isso, você vai entrar com habeas corpus visando o quê? O trancamento do inquérito policial, que seja paralisado, que seja determinado através de habeas corpus a paralisação, né, do inquérito policial, certo? Ou um delegado, o inquérito policial, o juiz determinou o arquivamento. E nos termos do artigo 18º, se não surgir novas provas, o delegado não pode reabrir a investigação. Vamos imaginar que o delegado, com aquelas mesmas provas que tinha, ele começa a investigação novamente e te chama lá para fazer o interrogatório. Há um constrangimento ilegal, porque o artigo 18º do Código de Processo Penal diz que somente quando surgir novas provas dentro do prazo prescricional é que o delegado poderá reabrir a investigação. Artigo 18º do Código de Processo Penal. Certo? Então, nesse caso, o pedido seria o quê? Que seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar o trancamento do inquérito policial. Certo? Ou o sujeito cometeu um fato atípico, um dano culposo, e o delegado despachou lá. Por portaria, determina a instauração de inquérito policial, ouçam as testemunhas e intime-se o investigado para interrogatório. O fato é atípico. Cadê a justa causa? Não é um constrangimento ilegal?
alguém sujeitar a tudo isso, correndo risco até de ter uma prisão decretada por um fato que é atípico? Então, um habeas corpus seria nesse sentido, para trancar o inquérito policial, paralisar o inquérito policial. Acabou, vai morrer ali o inquérito policial, por determinação da autoridade judiciária competente. Certo? Outra modalidade de habeas corpus, então nós falamos 3, essa é a quarta, seria o habeas corpus para trancar a ação penal. Vamos imaginar que nesse dano culposo o delegado investigou, o promotor ofereceu denúncia e o juiz recebeu a denúncia. Então, nesse caso, há justa causa para que alguém responda uma denúncia por um dano culposo, que não é crime, somente é crime o dano doloso. Dano culposo é só responsabilidade civil. A pessoa que pôs fogo culposamente lá no carro do outro vai ter que pagar o carro no âmbito civil, mas no âmbito criminal não caracterizou o comportamento ilícito, não caracterizou um comportamento criminoso. Então, como que o promotor poderia oferecer denúncia e o juiz poderia receber a denúncia? Nesse caso, se o juiz receber, nós falamos que nos termos do artigo 395, não há justa causa para que alguém responda a um processo. Então, você vai pedir o quê? Que seja trancada esta ação penal pela ausência de justa causa. Faltar uma das condições da ação, que nesse caso é o interesse de agir, né? Falta ou pedido é juridicamente impossível, aí se você entender que é mérito, o juiz deveria julgar improcedente, mas eu entendo que falta o interesse de agir. Como que o Ministério Público vai promover uma ação de um fato atípico que o juiz recebe? Então, nesse caso, o habeas corpus vai servir para trancar a ação penal, vai matar a ação penal. Ela não vai para lugar nenhum, ela vai encerrar ali, em qualquer fase que ela esteja. Se o tribunal determinar o trancamento, ela para por aí. Certo? O que o STJ entendeu é que para o trancamento, para o recebimento de habeas corpus em relação à súmula 691, que nós vamos estudar daqui a pouco, é necessário que não haja a manifesta justa causa, né? Manifesta justa causa, ou falta de interesse de agir, né? Ou que seja manifesta a ilegalidade, né? Então, somente em casos absolutamente excepcionais que vão trancar uma ação penal através do habeas corpus. Por quê? Porque o habeas corpus você não discute a questão probatória. Habeas corpus você discute ilegalidade, ou abuso de poder, constrangimento ilegal. Para isso, não se tem instrução probatória em sede de inquérito policial. Não se tem instrução probatória em sede de inquérito policial. Certo? De forma alguma. É tudo questão documental. Você faz o seu habeas corpus através de documento. Então, se aquela ausência de justa causa ela é manifesta, o tribunal vem e tranca. Ele vai analisar ali superficialmente e não, entendo que aqui há uma falta de justa causa manifesta. Ou seja, olha, o homicídio ocorreu em 1940, o juiz recebeu a denúncia agora. Está nítida a ocorrência da prescrição. Então, nesse caso, o tribunal determina o quê? O trancamento. Ou não se tem nem sequer indícios de autoria, ou a materialidade do crime não está comprovada. Nesse caso, o tribunal vem e tranca a ação penal. No caso daquela morte do estudante, um japonês, um estudante da USP, São Paulo, foi encontrado morto dentro da piscina. Salvo engano, houve denúncia contra 8 estudantes, colegas dele.
tá? E o STJ e o STF determinou o trancamento de ação penal, da ação penal oferecida. Ele entendeu que não se tinha sequer indícios que aquelas 8 pessoas tenham participado ou foram partícipes do crime, e se houve crime realmente de homicídio. Tá certo? Então essa foi a motivação que fez com que o STJ e o STF depois confirmou o trancamento da ação penal. Olha que interessante. Por quê? Por ausência de justa causa. Não é um constrangimento ilegal? Ó, não tem indícios que eu participei do crime, mas eu fui denunciado, o juiz recebeu a denúncia e o processo está tramitando contra a minha pessoa. Eu vou entrar com habeas corpus visando o quê? O trancamento, para que o tribunal conceda a ordem de habeas corpus e determine o quê? O trancamento da ação penal. Acabou, paralisou a ação penal. Tá, eu já consegui várias vezes esse tipo de habeas corpus para trancar a ação penal, que não é fácil. Não é todo dia que a gente tem um caso desta forma. Mas um caso que eu atuei até interessante foi que o sujeito tinha uma fábrica de beneficiamento de arroz, café, e ela era assim na última rua da cidade. Tá? E aí o promotor ofereceu denúncia, ouviu vários vizinhos, falou, não, quando essa empresa está funcionando, sai aquela fuligem da limpeza da casca do café, do arroz, e isso está fazendo mal aqui para os vizinhos aqui. Tanto aqui a receita médica, declaração de mãe de criança, de pai de criança. O promotor vai e entra com ação de crime ambiental contra o meu cliente, e ele recebe e já marcando para apresentar defesa, né, e interrogatório. Aliás, em dia da audiência, aliás. Defesa prévia já marcando para apresentar a defesa preliminar na defesa prévia lá atrás, faz uns 15 anos ou mais. Tudo bem, ele me contratou. Que eu entendi? Bom, se ele está falando que é um crime ambiental e está poluindo, a empresa do meu cliente era poluidora, eu tinha que ter um laudo pericial. Aliás, eu não, o promotor tinha que ter um laudo pericial que pudesse identificar que aquela quantidade de partícula expedida na chaminé lá daquela empresa, ela estava caracterizando um crime ambiental. E o promotor não tinha isso, ele mesmo declarou que o Estado não tinha equipamento para medir esse grau de poluição. Ora, se o Estado não tem o equipamento, não se prova a materialidade do crime. Então não se tinha a materialidade do crime ambiental. Tinha a autoria que da empresa do meu cliente que estava trabalhando nesse sentido. Mas o que? Depoimento de pessoa vai suprir a prova testemunhal aliás, a prova testemunhal vai suprir a prova pericial quando o suposto crime deixa vestígios? Porque se a empresa está soltando fuligem lá, ela deixa vestígio. Então é imprescindível a prova pericial. A prova testemunhal, nesse caso, não vai suprir a prova pericial, que é ela que vai demonstrar se a empresa estava poluindo o meio ambiente ou não. E não tinha essa prova. Eu entrei com habeas corpus, inicialmente pedi uma liminar, nós vamos falar depois. O tribunal deu a liminar, mandou suspender o andamento, que não era para praticar mais nenhum ato do processo. E aí demorou 2, 3 meses, o tribunal julgou e em sede de habeas corpus mandou trancar. Falou, não se tem a materialidade delitiva, não se tem a prova que a empresa estava poluindo. Então, se não tem a materialidade, como que o juiz poderia ter recebido a denúncia? Como que o promotor poderia ter oferecido e o juiz recebido? Não havia um constrangimento ilegal? Meu cliente poderia ser preso por esse motivo ou sofrer consequências de medidas cautelares nesse sentido? Então, o habeas corpus serviu para trancar a ação penal que havia sido proposta sem justa causa, porque a materialidade do crime não foi demonstrada. Tudo bem? Entenderam mais essa hipótese de habeas corpus? Tranquilo? Então, mas a ilegalidade tem que ser manifesta. Não é você discutir, olha,
aqui não tem prova para condenar. Não estamos falando de condenação, estamos falando de habeas corpus. Se você já falar isso para o tribunal, ele vai falar, ó, habeas corpus não se discute matéria probatória. Agora, nesse caso, o exemplo que eu dei para vocês, eu falei para o tribunal, cadê a prova pericial que a empresa está poluindo? Não tem. Então, há uma ilegalidade aí manifesta. A ilegalidade é manifesta. Falta a prova pericial, que é a única prova que seria capaz de provar o dano ambiental, que a empresa do meu cliente estava praticando um crime ambiental, poluindo o meio ambiente e atingindo pessoas que moravam na vizinhança da empresa. Entenderam? Então, manifesta a ilegalidade. Se não for manifesta a ilegalidade, o tribunal fala, não, aí o juiz lá de primeiro grau que vai decidir. Ele vai dar uma sentença condenatória absolutória. Eu não vou analisar isso aqui em sede de habeas corpus. Por isso que essa questão de trancar ação penal e trancar inquérito policial são situações excepcionais, onde o constrangimento ilegal, seja por abuso ou ilegalidade de poder, deve ser manifesto. Se não for manifesto, não será trancado nenhum inquérito, nem ação penal. Tá certo? E, pois não. Aí não. Não, aí é outro processo. Esse processo acabou. Esse processo número 250. Esse processo número 250 acabou. Não existe. Agora, se o promotor iniciar uma nova investigação, pedir para um órgão do Estado ou contratar um perito através da estruturação que o Ministério Público tem e fazer um laudo e depois o perito judicial confirmar o laudo, aí sim pode instaurar um novo processo. Agora, se o meu cliente, por exemplo, acabou esse processo, ele fechou a empresa. O promotor poderia ter... Não, acabou, esse processo acabou, foi encerrado. Pode ter um novo processo se tiver condições de fazer uma perícia dizendo, olha, agora, 2 meses depois, meu cliente ainda continua trabalhando e contaminando o meio ambiente. Com a nova perícia, com um novo processo. Aí vai ser novo inquérito, ele vai ser intimado a apresentar a defesa preliminar, vai marcar audiência, o juiz vai receber ou não a denúncia e marcar audiência. É um novo processo. Este já acabou. Tudo bem? Bom, outra modalidade ainda de habeas corpus é um tipo de habeas corpus preventivo, mas é interessante falar sobre ele, que é o habeas corpus para testemunha exercer o direito ao silêncio. Aí vocês vão perguntar, mas testemunha, ela não pode permanecer em silêncio se ela sabe, se ela viu, se ela ouviu, se ela estava presente, se ela sabe, ela não pode se calar, sob pena de cometer o crime de falso testemunho, não é isso? Do artigo, salvo engano, artigo 342, crime de falso testemunho. Então ela pode cometer o crime de falso testemunho. Então a testemunha tem que dizer a verdade naquilo que ela viu, naquilo que ela sabe, não é? Ela não pode fazer juízo de valor. Eu acho que o sujeito teria passado na rua. Não, peraí, você não acha. Você viu ou não viu o sujeito passando aí na rua? Então testemunha não faz análise subjetiva, ela é objetiva. Eu vi que na hora tal, dia tal, ele passou na rua. É isso que ela tem que falar, certo? Mas, por que então habeas corpus? Quem lembra de um caso que eu atuei? Acho que vocês eram meus alunos. Acho que foi isso faz no ano passado, não sei se foram meus alunos. Não, eles não eram meus alunos ainda. Mas foi um semestre antes. Eu fui advogado da secretária de saúde, secretária da educação. Estou falando que o processo é público, não é... E não vou falar nada que envolve geral. A mídia também já divulgou esse processo. Eu fui contratado por ela porque foi instaurada uma CPI na Câmara Municipal para apurar eventual responsabilidade da secretária municipal da Educação
sobre aquela morte daquele menino que morreu eletrocutado numa escola. Esqueci o nome da escola. A escola, acho que é na área do Campos Elíseos, essa escola. O menino morreu eletrocutado, um menino de 10, 11 anos. Isso teve uma repercussão danada e foi instaurado, então, tinha um âmbito criminal, estava apurando responsabilidade da diretora, responsabilidade da secretária municipal da educação e uma CPI na Câmara Municipal que estava investigando também, que ela tem poderes próprios de investigação. Terminando a investigação, ela vem um relatório e envia para o Ministério Público daquilo que foi apurado. Só que ela tem poderes próprios de autoridade judiciária. Está lá na Constituição Federal. Então, ela foi intimada a prestar depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. E ela me contratou. Estava temerosa, o que podia acontecer? Bom, o que eu pensei? Chegando lá, eles vão fazer pergunta. E se ela falar, não, eu não vou responder essa pergunta, nós vamos dar voz de prisão por falso testemunho. Eles podem fazer isso? Podem. É o que acontece lá em Brasília direto, que vocês verificam. Pode prender por falso testemunho. Prende em flagrante. Então, o que eu pensei? Bom, eu tenho que fazer um habeas corpus para garantir o direito dela à não incriminação. Por quê? Talvez, que não era o caso, mas eu fiquei temeroso com isso, talvez, se ela respondesse todas as perguntas que os vereadores que integravam a comissão, ela poderia estar confessando a prática de um crime. Então, ela estaria sendo obrigada a fazer prova contra ela mesma. E a Constituição garante que ninguém está obrigado a fazer prova contra si mesmo. Não é uma garantia constitucional? Então, eu entrei com habeas corpus para que ela, durante esse depoimento na CPI, ela não precisasse responder todas as perguntas que os vereadores fizessem. Ela iria responder somente o que ela achasse que fosse conveniente. Por quê? Senão, olha, nós sabemos que você está mentindo. Ou você responde ou nós vamos te prender. Já com habeas corpus, não. O juiz falou, não, ela não precisa responder todas as perguntas se ela entender que a resposta poderia estar sendo autoincriminando-se. Então, o habeas corpus é nesse sentido. Né? Aqui na CPI teve 2 habeas corpus que eu fiz. Um daquelas mulheres que acusaram a Darcy Vera de estar participando em venda de casas de Coab. Elas foram, 3 clientes minhas foram intimadas a comparecer. Até quem era o presidente era o Walter Gomes, que foi meu colega de turma, né? Estudou junto comigo aí na UNAERP, na Faculdade de Direito, de 89 a 92. A 91, né? Formei em 92. Então, eu pensei, chegando lá, eles vão ameaçar de prender. O que eu fiz? Fui com habeas corpus e consegui uma liminar para ela só respondesse aquilo que queriam. Quando eu cheguei na sessão, está aqui a liminar do juiz em favor delas. Fiz outros também de um sindicato aqui, que eles foram intimados para depor, mas eu não sabia se eles iriam depor como testemunha ou como investigados. Porque se for investigado, na CPI a pessoa não é investigada. Aliás, não é ré, porque se ela fosse ouvida como ré, ela não, eles iam falar, ó, você não é obrigado a responder. Mas como testemunha, não, é feito o compromisso de dizer a verdade. Então, esse outro caso do sindicato, eles foram intimados, os diretores do sindicato, para comparecer na delegacia para prestar depoimento. Eu não sabia se eles iam ser ouvidos como investigados, aí eles poderiam ficar em silêncio, ou seriam ouvidos como testemunha. E como testemunha, o delegado falou, ó, eu sei a verdade, se vocês mentirem, eu vou prender vocês aqui por falso testemunho. E eu, já temeroso com isso, o que eu fiz? Entrei com habeas corpus, peguei lá a intimação, olha, intimação não fala. Então, se eles forem ouvidos como testemunha, eles não poderão ser obrigados a responder todas as perguntas do delegado e não sofrer nenhuma consequência no que se refere à prisão por falso testemunho, porque a Constituição garante que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, nem mesmo a testemunha. Nem mesmo a testemunha. Então, isso acontece muito na CPI.
Dei esse outro exemplo para vocês, mas isso acontece muito na CPI. Então, o que você vai pedir? Um salvo-conduto, que seja concedida a ordem de habeas corpus, que seja expedido um salvo-conduto, que a testemunha não poderá ser presa, não poderá sofrer nenhuma consequência se ela se negar a responder qualquer pergunta que seja formulada pela comissão parlamentar de inquérito. Certo? Então, esse é um habeas corpus bastante utilizado. Você só acompanha na mídia que a maioria do pessoal que chega na CPI para ser ouvido em Brasília, lá, seja do Senado, seja da Câmara dos Deputados, já chega com habeas corpus. Olha, vou ficar em silêncio, não vou responder. Vou ficar em silêncio. Pode. Por quê? Talvez a pessoa é obrigada a falar e ela confessa o crime. Fica com medo de ser preso, fala, se você não falar, nós vamos te prender. Obriga ela a confessar um crime. Olha, isso não existe. Tá certo? Então, você pode utilizar esse habeas corpus preventivo como forma de garantir o direito ao silêncio da testemunha. Pois não. Pois não. Não, mas eu dei aquele exemplo para você do inquérito policial. Como testemunha, sim. Lembra dos diretores do sindicato? Se você é acusado, mas eles receberam a intimação para ir depor. Eu não sabia se eles iriam depor como testemunha ou como investigado. Porque se é investigado, eu posso ir e falar, vocês vão ficar em silêncio. Ou vocês vão falar isso, isso, isso. Agora, se eles vão ser ouvidos como testemunha, aí sim vem a pressão do delegado. Olha, eu sei que o outro já falou. Se você não falar a verdade aqui, eu vou te prender por falso testemunho. Às vezes a pessoa acaba confessando o crime, sendo obrigada a confessar o crime. Então o habeas corpus serve para isso. Tá? Mesmo em juízo, a testemunha pode ter essa garantia. Olha, você vai responder todas as perguntas do juiz? Não, eu vou só responder aquilo que eu sei ou aquilo que não possa me incriminar. Porque imagine a testemunha, não, se ele está lá depondo, se eu responder o que o juiz perguntou, eu estaria confessando que eu participei do crime. Ah, mas você estava lá no dia do crime? Estava. Ah, mas você pegou seu carro e levou o réu até a rodoviária para pegar o ônibus? Se ela falar que sim, ela cometeu o crime de favorecimento pessoal. Ela é obrigada a falar que sim? Não. Ela pode falar que não, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas aí você precisa ter um habeas corpus em mãos, senão o juiz vai falar, não, mas outras testemunhas analisaram aqui que foi você, mas ela pode continuar negando. Resta depois se caracterizou o crime de falso testemunho ou não, mas isso pode acontecer também, até mesmo em grau de instrução. Tá? Para ela não sofrer, lógico, o juiz, você nunca vai pensar que o juiz vai pressionar, a testemunha vai dizer aquilo que sabe, sim ou não. Se ficar comprovado que ela sabia e falou que não, e é um ponto relevante para formar a convicção do juiz, ela pode cometer o crime de falso testemunho. Agora, ela não é obrigada a dizer aquilo que ela estaria confessando ter participado também do crime. Você não pode exigir isso de ninguém, porque a Constituição garante que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Certo? Tudo bem? Por nada. Habeas corpus para garantir o direito ao silêncio da testemunha, a não incriminação. Tá? Ele é um habeas corpus preventivo que você vai pedir para expedir o salvo-conduto, que a testemunha não poderá sofrer nenhuma consequência em relação se ela não responder às respostas que lhe forem formuladas. Tá? Para garantir o direito à não incriminação. Para o réu não precisa, o réu, a Constituição não fala, e o Código de Processo Penal não fala, no interrogatório dele, ele não pode permanecer em silêncio, e o juiz não tem que falar que em nenhum momento o silêncio poderá ser utilizado em prejuízo da sua defesa. Então, para ele não precisa, ele não vai sofrer nenhuma consequência, ele pode permanecer em silêncio, se ele quiser. Ele pode responder, tem casos quando o promotor, que eu vejo que eu vou para o júri, que eu vejo que o último júri eu fiz isso,
É que eu não lembro, é tanto júri que eu não lembro. A última, último, não sei se foi. Não sei se foi do Stisato, aquele o japonês lá teria atropelado o pessoal lá da Fiuza. Falei para ele, ó, você não vai responder nenhuma pergunta do promotor. Você vai responder só as perguntas da defesa. O promotor ficou puto, mas é um direito que ele tem. Ele pode, não precisa responder pergunta do juiz, não precisa responder do promotor. Se não quiser nem responder a da defesa, não precisa. Mas eu falei, ó, você vai responder só as perguntas da defesa. O promotor falar, silêncio, eu vou responder só as perguntas do meu advogado. Que o promotor ia ficar colocando ele na parede a todo instante. Então, isso é garantia do réu. O réu não precisa de habeas corpus, o investigado não precisa, o indiciado não precisa, que é uma garantia constitucional. O delegado, quando vai ouvir o indiciado em sede de interrogatório policial, ele, ó, interrogatório, você pode ficar em silêncio, o silêncio não será utilizado em prejuízo da sua defesa. Se quiser permanecer em silêncio, você pode permanecer. Ou se você quiser falar, você pode falar. Agora, a testemunha, não. Testemunha, o delegado pode fazer. Imagina a testemunha sozinha lá no delegado. O delegado fala, ó, eu tenho tudo aqui e eu sei que você viu o sujeito lá escondendo a arma. Se você falar que não viu, eu vou te dar voz de prisão por falso testemunho. Você entendeu como que, de repente, a testemunha, se ela continua falando, ela pode chegar ao ponto de ter que falar, não, fui eu que emprestei a arma para ele. Então ela é o quê? Ela é coautora do crime, ou partícipe do crime. Então é isso que você não pode exigir da testemunha, que ela faça a prova contra si mesmo. Agora, o investigado não precisa nada disso, porque é um direito dele mesmo. Tem que ser observado em qualquer grau de jurisdição, seja em investigação extrajudicial ou investigação judicial. Tudo bem? Tá bom? Tudo nada. Então, mais um tipo de habeas corpus. Vamos falar agora do habeas corpus de ofício. Só fazendo uma diferenciação, nós já estudamos semestre passado o artigo 310, que quando o sujeito é preso em flagrante, até no prazo de 24 horas, o delegado vai comunicar ao juiz sobre a prisão, mandar uma cópia do auto de prisão ao Ministério Público, uma ao juiz competente e uma à Defensoria Pública, caso o sujeito não tenha advogado. Certo? E nesse momento o juiz poderá fazer, na audiência de custódia, poderá fazer três coisas. Ele poderá relaxar a prisão ilegal. Mas quando ele está relaxando, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, se não for o caso de aplicação de medidas cautelares, ou conceder a liberdade provisória com ou sem arbitramento de fiança. Certo? Isso na audiência de custódia. Quando ele entender que é caso de relaxamento da prisão, por nulidade do auto de prisão em flagrante, isso não significa que ele está concedendo um habeas corpus de ofício. Ele não está concedendo um habeas corpus de ofício. Por quê? Ele está nos termos do artigo, salvo engano, artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Então, nesse caso, quando o juiz relaxa a prisão por reconhecer alguma causa de nulidade no auto de prisão em flagrante, ele não está concedendo uma ordem de habeas corpus de ofício. Mas o juiz pode conceder habeas corpus de ofício? Pode. Pode, o poder de cautela do juiz, em qualquer grau de jurisdição. Você pode entrar com habeas corpus, por exemplo, habeas corpus de habeas corpus. Não cabe mais, a não ser em situações absolutamente excepcionais. Decisões teratológicas, aí eu vou explicar lá na frente. Mas não cabe mais habeas corpus de habeas corpus. Mas, de repente, o tribunal fala, eu não conheço esse habeas corpus que a parte interpôs, mas eu vou conceder aqui a ordem de ofício. Isso ele pode, conceder a ordem de ofício. Tá? O poder de cautela. Tá? Tanto que essa decisão do juiz que concede um habeas corpus de ofício ao réu, ela terá que ser objeto de recurso ou remessa obrigatória. Então, quando ele concede o habeas corpus de ofício,
ele é obrigado a remeter esse habeas corpus para o tribunal. Independente se tenha recurso voluntário ou não, o juiz é obrigado, nos termos do artigo 574, parágrafo 1º, remeter os autos do processo para o tribunal para que lá seja confirmada ou não aquela remessa obrigatória ou remessa necessária, toda vez que ele concede habeas corpus, tá? E se ele conceder de ofício também, ele tem que remeter para exame da instância superior. É o artigo 574, inciso 1 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Então falamos aí algumas modalidades de habeas corpus. Tá bom? Agora vamos falar da legitimidade ativa do habeas corpus. Quem pode propor o habeas corpus? Quem pode